comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, uma exortação do apóstolo Paulo sobre a nossa batalha diária. Temos uma batalha diária para lutarmos contra demônios, principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, ele exorta a igreja de Éfeso a essa batalha e essa luta. O tema da mensagem é demônios no templo. Os demônios habitam no templo? Habitam no templo. E nós vamos saber o que é que faz com que esses demônios saiam do templo. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo recomenda que nós sejamos fortes e tenhamos força que vem da parte de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele recomenda que nós tenhamos os lombos cingidos com a verdade, tenhamos a couraça da justiça, os pés do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, e assim vai. Aí ele diz assim, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas a nossa luta, ele diz, é contra os principados. São demônios que são príncipes que exercem um governo sobre uma situação. Contra potestades, são forças das trevas. Contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes, um pequeno exército, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo de número 31. Você observa a astúcia de Satanás? E aí você observa a astúcia dele na serpente. Estava tudo tão bem no paraíso, no Éden. E lá apresenta-se Satanás na serpente, estragando tudo. Este é o objetivo de Satanás, estragar tudo. Aí você observa várias incorrências, várias situações em que ele se manifesta. Aí você vê pessoas assim que cometeram erros, no caso de Davi, o pecado com Batseba, ali estava Satanás na tentação para com Davi. Aí você observa Sansão, todo confuso, com tantas implicações emocionais, e aí você vem vindo, e aí você vê que pessoas boas, pessoas que tinham boas intenções, pessoas que tinham planos e projetos bons para a sua vida, foram pessoas que deixaram-se levar por uma situação complicada e complexa, uma situação maligna e satânica. Com o objetivo de Satanás colocar os seus espíritos malignos dentro da igreja. Eu vou falar sobre 3 situações onde a presença de Satanás é mantida dentro da igreja. Por exemplo, onde existe religião, ali o culto que é religioso, ali a presença do diabo, a presença de demônios é uma presença permitida. Por quê? Porque a religião é metódica, a religião é mecânica, a religião não tem vida, a religião não tem coração, ela não tem fogo, ela não arde. A religião é a prática já costumeira que alguns crentes têm. Vamos ver lá na época de Jesus, a frequência deles na sinagoga, lendo o Antigo Testamento, fazendo as suas liturgias e tudo. Hoje, o que seria a religião? Seria o culto sem o fogo, sem o coração arder, sem as emoções. Seria o culto sem a paixão, sem o temor, sem um coração aberto.
Isso é um culto religioso. Se você entra na igreja para cultuar ao Senhor e sai da igreja para cultuar ao Senhor, e você não lembra o que foi pregado, e você não teve nenhum ápice, não digo só emocional, tá? Mas um ápice assim, de consciência, um ápice de compreensão, de despertar, você não prestou um culto, você foi religioso naquele dia. Então, qual é o ambiente do culto onde Satanás encontra de uma maneira propícia a presença de demônios? Nos cultos que são religiosos, não passa de liturgia, de costumes humanos. Esses cultos são cultos onde espíritos malignos ali estão e permanecem durante décadas e ali continuam. Dentro da igreja? Dentro da igreja. A Bíblia é lida? É lida. Orações são feitas? São feitas. Canções são cantadas? São cantadas. Qual é o problema? Só que não há vida. Qual é o culto onde Deus está presente? O culto onde tem sacrifício. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Então, o nosso culto, ele é um culto onde? Um culto racional, santo, perfeito e agradável. Então, o que nós precisamos entender, que tem que ter vida no culto. O seu culto tem que ter vida, você tem que ter vida, você tem que estar vivo. Santo, tem que ter santidade e tem que agradar a Deus. Quais são as 3 coisas que agradam a Deus? A fé, o quebrantamento e a voluntariedade. Então Paulo já explicando que nós, quando nos apresentamos diante de Deus, nós temos que prestar um culto que é vivo, que tem alegria, que tem um coração compungido, que tem quebrantamento, que tem despertar, que tem uma mente totalmente ligada, envolvida, interessada, que tem um coração interessado, que tem derramamento. Então esse é um culto vivo e um culto santo, onde nós nos apresentamos diante de Deus em santidade. Nós já sabemos o temor que é exigido de cada um de nós a nós prestarmos culto ao Senhor. E o que é agradável? O sacrifício, que agrada a Deus, sua voluntariedade, sua fé e seu quebrantamento. Bom, Lucas 4:31. E desceu a Cafarnaum, lá tinha uma sinagoga bem grande, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus estava ensinando na sinagoga, e ali havia um homem endemoniado. Aquele demônio estava quietinho durante vários cultos, várias reuniões. Quietinho. Quietinho, sem manifestação. Estava ali no homem, não havia manifestação alguma. Mas quando a palavra foi pregada, houve a manifestação. Diga: a palavra liberta. Quantas vezes houve reuniões naquela sinagoga presididas pelos escribas e por sacerdotes, e aquele homem continuava endemoniado? Nunca conseguiu ser liberto. Por quê? Onde a religião está, os demônios não têm necessidade de saírem. Demônios não têm problema com religião. Eles têm problema com a palavra, com a verdade. Aí eles têm problema. O que incomoda os espíritos malignos é a verdade. Você pode ver que quando você está em um pecado, e esse pecado ele tem uma ligação maligna, você fica nervoso, irritado quando fala do pecado. Por quê? Porque esses demônios ficam agitados. Parece uma indigestão emocional e espiritual. Você fica irritado, mal-humorado, sai da igreja com raiva. Por quê? Porque esse pecado tem uma ligação com o espírito maligno. E quando veio a espada da palavra, ela feriu justamente aquela área contaminada. E aí você sentiu como se você estivesse numa congestão espiritual. Você começa a se sentir mal. Você começa a ficar com raiva. Você começa a ficar nervoso. Por quê? Porque aquele pecado está intimamente ligado com uma potestade.
Aí a Bíblia diz assim que Jesus começa a pregar. Jesus começa a falar de liberdade. Jesus começa a falar de perdão. Jesus começa a falar de santidade. Jesus começa a falar de compromisso. Jesus começa a falar de libertação. E a palavra do Senhor diz no versículo 33: e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Quando a Bíblia faz essa conotação, um espírito imundo são demônios que trabalham com pecados, com sorte de mazelas, com sorte de misérias, que trabalha na mediocridade, que leva o ser humano à imundícia. E ali estava aquele homem que portava esse espírito maligno. E esse homem manifestou-se e exclamou esse demônio por meio da boca do homem com uma grande voz, uma alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Mas não era um demônio só. Por que nós? Porque os demônios são unidos. E provavelmente ali, nele, não havia apenas um demônio. Havia a presença de 2, 3, depois voltava para 1. Os demônios, eles fazem esse tipo de coisa. Depois 4, 5. O que temos nós contigo? O que tem o reino das trevas contigo? Por que o demônio disse isso para Jesus? Ele estava dizendo assim: o que é que tu vieste fazer na sinagoga? Eu estava aqui tão tranquilo, na vida desse judeu, na vida desse religioso. O que é que tu vieste fazer no templo? O que é que tu vieste fazer na igreja, Jesus? Porque tem igreja que Jesus não frequenta ela. Tem igreja que Jesus nem entra nela. Por quê? Porque não existe compromisso com a verdade. Os crentes não pagam o preço com a verdade. Jesus passa de largo, lá na esquina, mas ele não entra dentro dela. Aquele demônio levanta a sua voz dizendo: por que é que viestes aqui? Ué, mas lá não era a sinagoga, não era o templo? Era. Só que ali era uma suposta habitação para alguns tipos de demônio, assim como algumas igrejas. Existem igrejas que existem, vamos dizer assim, supostos crentes que entraram endemoniados, vivem endemoniados e morrerão na igreja homenageados e endemoniados. Por quê? Por falta da verdade, por falta da palavra. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, o que é que nós temos a ver contigo? Por que é que viestes aqui? Deixe-nos quieto. Deixe-nos quieto. Você acha que realmente é a sua religião que vai te salvar? É a sua denominação? Porque a minha igreja, ela tem 100 anos, não sei das quantas, 200 anos, é parecendo um museu. E você também de vida espiritual já está velho e acabado. Não é a sua religião que te salva. Não é o tempo que você tem de crente. Não é o cargo que você tem. Não é o quanto você conhece a Bíblia, mas é o seu culto, onde você derrama seu coração, onde a sua vida é ali colocada diante do altar. Então você sai de uma situação religiosa para um culto de sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. Aqueles demônios olharam para Jesus e disseram: nós estávamos aqui cumprindo as nossas obrigações religiosas, lendo as escrituras, falando com o Pai, recitando salmos, e tu viestes aqui nos importunar. Jesus disse: eu sou a verdade, e Ele é a verdade. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Tu viestes nos destruir? Jesus iria apenas expulsar aquele demônio, tirar aquele demônio daquele moço. Mas ele não ia destruir os demônios. Não era o momento, não é a hora. Paulo diz aos Coríntios ainda que ainda falta o governo de Satanás ser destruído. Ainda não foi. Paulo explica aos romanos que ainda falta o governo das trevas, os principados serem destruídos totalmente, porque ainda não foi. E eles começam a falar. E uma das
ações malignas dentro da igreja é a fala. Em crentes que falam impensadamente, em crentes que falam sobre amargura, em crentes que falam de ressentimento, em crentes que falam do passado, em crentes que falam de uma maneira aleatória, de uma maneira irreverente. Eles começaram a falar. Fazendo uso da boca daquele homem, os demônios falaram e se reportaram a Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz assim no versículo de número 35. Jesus o repreendeu dizendo: cala-te. Porque Jesus não queria que os demônios falassem. Quantos demônios cochicham nos ouvidos dos crentes, enganando os crentes, falando coisas que não estão dentro da Escritura, levando os crentes a terem considerações malignas. E eles não conseguem olhar para esses espíritos malignos e dizerem: cala-te. Quando Satanás fica incitando você, dizendo: olha, fica amargurado, porque isso não se faz. Por que você não diz para ele: cala-te em nome de Jesus? Olha, a sua situação está muito difícil, vá por esse caminho. E você sabe que aquele caminho é um atalho, é uma situação paralela, porque nada tem a ver com Jesus. Por que nós não olhamos para esses demônios e dizemos: cala-te e sai da minha vida, sai da minha situação? Por que nós temos que ceder lugar, diz o apóstolo Paulo, não deis lugar ao diabo em Efésios? Por que nós temos que dar lugar a Satanás e permitir com que ele fale conosco, com que ele nos convença, com que ele trabalhe dentro dos nossos corações? Por que o Espírito Santo veio com um ofício específico? Você sabe? Por que o Espírito Santo veio ensinar? Porque Satanás também ensina. Por que o Espírito Santo veio convencer? Porque Satanás também tem os seus demônios que convencem. Por que o Espírito Santo veio consolar? Porque Satanás fermenta os sentimentos. Ele coloca fogo nos sentimentos, dizendo: olha como você está amargurado, olha como você foi ferido, olha que coisa grave fizeram com você, olha esse problema como ele é grandioso, olha essa situação como ela é terrível. Então o Espírito Santo veio com autoridade para poder desfazer as obras do diabo. O Espírito Santo consola. O que Satanás faz? Ele fermenta. Ele diz: não, mas você, olha, você não pode permitir, onde já se viu. E ele vai fermentando o seu coração, levando você a uma amargura, e sorrateiramente, camufladamente, ele vai te conduzindo a uma situação paralela à vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos convence, mas Satanás também convence. Ele convenceu Eva. Eva convenceu Adão, ele convenceu Davi, ele convenceu Sansão, e assim por diante. Ele é convencedor. Por isso que o Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Satanás convence você assim: você está certo, você está correto, você está coberto de razão, é assim mesmo que faz. Não, a coisa é assim mesmo. Olha, e ele trabalha junto com as suas intenções, e ele trabalha de uma maneira concomitante aquilo que você quer, aos seus desejos, à sua vontade, fazendo com que você se sinta confortável com a voz dele e desconfortável com a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala em nome de Deus para a sua salvação, e Satanás fala em nome dele para a sua destruição. Cala-te. Por que nós não calamos demônios e espíritos malignos quando eles vêm nos arguir, nos falar conosco, e eles vêm colocar coisas na nossa cabeça, e eles vêm dizer: olha, sua cruz está muito pesada, olha como é que está difícil, olha que como que você pode ser um crente passando por isso, e Deus tirou os olhos de você, e isso e aquilo. Ou então: cometa esse pecado, não vai dar nada não. Qual é o problema? Você já está abençoado mesmo. Qual é o problema? Você é humano. Deus entende, Deus entende, Deus entende. A palavra do Senhor diz que Jesus disse: cala-te.
Está na hora de nós calarmos as vozes demoníacas, que muitas vezes elas borbulham e salientam dentro de nós. E sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem fazer mal. Diga glória a Deus. O tombo não machucou. Lançou por terra, mas não ficou um arranhão. Os demônios devem ser lançados por terra. O lugar de demônio não é falando ao seu ouvido. O lugar de demônio não é falando ao seu coração. Não é te convencendo. É por terra. Diga amém. O lugar de demônios é serem lançados por terra. Jesus disse: sai dele. Então, aquele homem caiu por terra e ficou liberto. E a palavra do Senhor disse assim, diz assim no versículo 36: e veio espanto sobre todos e falavam uns aos outros dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Quem é esse que tem autoridade sobre os demônios? É o Senhor Jesus. Aí eu fico pensando, como é que um crente permite, estando dentro da igreja, ouvir o que o diabo diz, ouvir o que o demônio diz e ainda fazer, e não ser capaz de repreender ele, fazendo assim, ó: cala-te, sai da minha vida e lança por terra, em nome de Jesus. Mas ele tem que ouvir, ele tem que dar um lado, dois lados, três lados e quatro lados, direita, esquerda, frente e costa, e vai fazer o que o diabo quer. E aí? O porquê não existe em nós autoridade e poder para repreendermos, identificarmos? Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu sou crente, não é porque eu tenho tantos anos de crente, é que o diabo não vai tentar dardo inflamado, laço, peste, praga, convencer, enganar. Ele vai tentar. E ele vai tentar quem? O mundo? Não, o mundo já é dele. Ele vai tentar a mim. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu penso. Eu preciso tomar cuidado com o que eu sinto. Passar a luz da palavra de Deus e analisar se está comprometido com a palavra. Não estando, é do maligno. Satanás frequenta a igreja. E ele habita nos religiosos. Demônios gostam de pessoas religiosas. De pessoas que se bancam em seu tempo de crente, em alguns deveres cumpridos, e aqueles que falam: não dá nada não. Não dá nada não. Não dá nada não. Eu faço isso faz tempo, ninguém está sabendo, não dá nada não. Ali ele está habitando. E o que acontece? Acontece, pastora, mas como é que eles continuam, mesmo ouvindo a palavra? Aí existe uma sociedade. Diga comigo essa palavra, sociedade. Qual é a sociedade do crente com o diabo? Sociedade funciona assim. Jesus, na parábola do semeador, ele explica que o cristão, que ele não abre o coração para a palavra, ele não recebe a palavra, o diabo vem e rouba a semente, como um passarinho. Caiu à beira do caminho. Ou então as preocupações, a ansiedade. Ai meu Deus, que hora que é? Ai amanhã eu tenho que fazer isso. Aí ele não está nem... Aí a palavra é sufocada. E assim vai. Então existe uma sociedade com alguns crentes e o diabo. Uma sociedade com alguns crentes e os espíritos malignos. O que a escritura diz? Que o diabo rouba a palavra que foi semeado e o coração fica infrutífero. Aí ele está dentro da igreja, ele está ouvindo a palavra, ele está escutando a palavra, mas ele não está praticando, porque não tem palavra para ele praticar. E não tem libertação, porque a libertação vem na prática. Diga comigo, demônios gostam de crentes religiosos. Esse demônio habitava dentro da sinagoga. Tem demônios que habitam dentro de igrejas, por meio de crentes que são religiosos. Eu quero falar da segunda situação, Lucas capítulo 13. Eu quero falar de espíritos de enfermidade. Lucas capítulo 13, versículo 10. Eu não quero falar de enfermidade apenas física, eu quero falar de enfermidade emocional, que é uma das piores que existe. E uma das enfermidades emocionais mais comuns se chama jugo. Uma coisa é você ter a sua cruz, que exige de você abnegação, renúncia e morte do eu.
Outra coisa é você carregar jugo do maligno. Coisas que você não deve carregar. Não é para você carregar. Você é humano, mas você não leva isso em consideração. Você é limitado, mas você não leva isso em consideração. Aí Satanás coloca em você responsabilidades extremas e você acha que aquilo é para você. E quando você vê, você está encurvando assim, ó. E olhando para onde? Cada vez mais para a terra. Cada vez mais para a terra. E aí você não consegue levantar a cabeça e olhar para o céu. Lucas 13:10. Ensinava no sábado numa das sinagogas. Também na sinagoga havia uma mulher que tinha 18 anos, um espírito maligno. Pastora, mas 18 anos aquela mulher todo sábado na sinagoga endemoniada, com um demônio. Por isso que eu falo. E aí? Ela estava dentro da sinagoga, cumprindo todos os rituais dela. E tinha um espírito de enfermidade que aprisionava ela há 18 anos. Há 18 anos, ela estava aprisionada por um espírito de enfermidade. E aí? Por quê? Religião, frieza, liturgia. Você não tem que ter uma religião. Você tem que ter Cristo. Você tem que amar Cristo. Amar Jesus Cristo. Você precisa dedicar-se a Ele. Você precisa servi-lo. Você precisa honrá-lo. Você precisa decidir-se por Ele. E aquela mulher há 18 anos, ela estava ali com aquele espírito de enfermidade sobre a sua vida, cada vez mais encurvando-se, impedida dos seus afazeres cotidianos, impedida de olhar para cima, já toda torta. E ali Jesus encontra-se com ela. Interessante que ela foi ali para ouvir a palavra. Ela não foi ali para ser liberta. Por quê? Porque ela nunca tinha sido. Ela foi ali para ouvir a palavra. Ela nunca tinha sido liberta. A Bíblia diz assim no versículo de número 11 de Lucas 13: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. A Bíblia diz assim, eu quero ler com você. Você não precisa abrir não. Fica aberto aí em Lucas. A palavra do Senhor diz assim. Deixa eu só achar aqui, eu já falo para você a referência. O Senhor diz assim em Levítico 26:13. Não precisa abrir não. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Você anda ereto? Cabeça erguida, podendo olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé, podendo levantar a sua face para o Senhor, podendo ter honra, podendo glorificar o nome do Senhor. Eu sou o vosso Deus, que vos tirei do domínio e da escravidão dos egípcios, e vos tirei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Aquela mulher andava encurvada, porque havia sobre ela um espírito de enfermidade, que a escravizava naquela posição. Diga comigo, posição. Vou traduzir. Situações que você não consegue mudar. E é aquela mesma novela mexicana. 2 passos para frente, 3 para trás, 2 passos para frente, 3 para trás, aquela mesma posição. Você olha para a sua vida espiritual, a mesma coisa. Você olha para a sua vida emocional, a mesma coisa. A mesma posição. A mesma posição diante de um problema. Há 10 anos você tremia, hoje ainda você treme. Há 5 anos você caía, hoje ainda você cai. Há 7 anos você murmurava, você ainda murmura. Há não sei quantos anos você fazia outra coisa e continua fazendo a mesma posição. Espíritos escravizadores. Do mesmo jeito não muda. E a palavra do Senhor diz que Ele nos enviou o Espírito Santo para nos vivificar e fazer com que a nossa vereda seja como o nascer do dia até o sol do meio-dia, de glória em glória, vivificados. Mudança, transformação, renovação.
posicionamentos diferentes, uma situação diferente. Aquela mulher não podia mudar de posição, meu irmão, porque havia demônios escravizadores sobre a vida dela. Às vezes você não consegue tirar um rótulo espiritual seu. Você nasceu cobiçoso, viveu cobiçoso e vai morrer cobiçoso. Por quê? Porque você tem uma posição garantida por um demônio. Você nasceu no fracasso, viveu no fracasso, conheceu o sucesso em alguns meados da sua vida e voltou para o fracasso. Posição garantida por demônios. Você aprendeu sobre Cristo, quis sair do problema, mas voltou para a lama. Posições garantidas por demônios. E aí? Dentro da igreja, dentro da sinagoga, espíritos malignos que aprisionam as pessoas em posições determinadas para que elas olhem cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo, que elas começam a encurvar-se, que elas começam a adequar-se a jugo. Eu vou aceitar fazer o quê? Isso é uma sentença, isso é uma situação, eu não tenho como sair, eu não tenho solução, eu não tenho saída, e você vai abaixando para que os jugos sejam colocados de uma maneira adequada. Espíritos malignos. O Senhor diz em Levítico 26:13: eu vos tirei do Egito, quebrei os timões do vosso jugo, para que vocês andassem eretos, e não encurvados, e não prostrados, e não vencidos por um pecado, e não vencidos por uma demência emocional, e não destruídos por uma inclinação espiritual. Nós precisamos receber a libertação que vem de Cristo. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu não aceito essa posição de sofredor, eu não aceito essa posição de fracassado, eu não aceito essa posição de vencido, eu não aceito essa posição de fraco, de frágil, de débil. Eu preciso mudar a minha vida. Precisamos olhar para Cristo, identificá-lo como nosso libertador. Não importa quanto tempo você está na igreja, não importa qual cargo você tem, qual dom você tem, mas se você é vítima de um espírito maligno desse, hoje é o dia de você olhar para Jesus Cristo e dizer: hoje o meu encontro contigo, eu quero ser liberto deste espírito escravizador que me mantém nessa posição de decadência, nessa posição de perda, nessa posição de miséria. 18 anos. A Bíblia diz assim, versículo 12: e vendo-a, diga: Jesus me vê. E vendo-a, Jesus chamou a si. Ela não foi até ele, foi ele que chamou. E disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Aleluia. Ele pôs as mãos sobre ela, e ela endireitou. As mãos dele são poderosas. Quem sabe você está andando de uma maneira torta, de uma maneira errada. Se você permitir que ele coloque a mão dele sobre você, sua vida vai endireitar-se. A mão dele endireita os nossos caminhos, a mão dele endireita as nossas vidas, a mão dele endireita a nossa história. Diga glória a Deus. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 5, nosso último texto. Havia um tanque de Betesda, casa da misericórdia. João capítulo 5. E ao redor daquele tanque havia pessoas doentes, enfermas, moribundas. E havia um ato de misericórdia da parte de Deus. O anjo descia de tempo em tempo e movia as águas. E a primeira pessoa que se lançasse às águas era curada. Bom, versículo 5. Estava ali um homem que esse aqui ganhou 38 anos, 20 a mais do que a mulher. Se achava enfermo, 38 anos doente. Pode ter coisa pior que isso? Pode ter? Responde para o teu irmão se pode ter coisa pior que 38 anos doente. Eu acho que pode, Jesus falou que pode. Pode ter coisa pior que isso aí. 38 anos, paralítico. Aí Jesus chega perto dele, ele diz assim,
Versículo 6. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: você quer ficar são? O enfermo respondeu-lhe, versículo 7, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele era sempre o segundo, ou então o terceiro, ou então o quarto. O dia que ele achava que ele ia ser o primeiro, ele era o segundo. Quem sabe você é sempre o segundo. Você nunca consegue chegar à frente. Não consegue dar certo. Sempre a tribulação chega e bate a mão lá, ó. Ganhei. Sempre a aflição chega e bate a mão. Ganhei. E a Bíblia diz assim. 8. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são. E tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito ser curado, levar o leito? Que isso, está louco? E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar havia grande multidão. Jesus disse para ele: toma o teu leito e anda. O homem ficou são, levantou, andou. Jesus sumiu no meio ali da multidão, e ele não sabia que era Jesus. Perguntaram para ele: quem foi que te mandou? Eu não sei. Eu sei que ele mandou tomar o meu leito, eu estou curado. Mas esse homem resolveu ir na igreja. Quanto tempo sem ir na sinagoga? Falou: meu Deus, eu fiquei sarado. Primeira coisa que eu quero é ir na tua casa. Eu preciso te adorar, eu preciso te louvar, eu preciso te engrandecer. Tá. Jesus tem encontros no culto com pessoas saradas, libertas, abençoadas, com um objetivo: para dar-lhes um aviso sobre os demônios. Quantas vezes você, que já tem alcançado da parte dele muitos recursos, inúmeras bênçãos, e um dia ele tem um encontro com você no culto, dizendo: cuidado. Cuidado com as coisas que você alimenta no seu coração. Cuidado com as práticas que você tem feito uso. Cuidado com a maneira que você tem vivido a sua vida. Porque você lembra do tempo em que eu te conheci. Você lembra de onde eu te tirei. Você lembra como você vivia. Lembro. Então, se você errar comigo, te acontecerá coisas piores que ficar doente 38 anos. O encontro com Jesus, comigo e com você, em algumas vezes, cuidado. Lembra de onde eu te tirei? Lembra no dia que eu te encontrei, o caos em que estava a sua vida? Você realmente acha que não é possível ficar pior do que aquilo? Saiba, Satanás está desesperado para fazer com que a sua vida, ele explica isso em Lucas, para fazer com que a sua vida fique 7 vezes pior do que era. Jesus explica em Lucas 11 o quê? Ele diz assim: quando a casa está varrida, adornada, ou seja, o crente está aprumadinho, abençoado, Satanás manda um demônio, e ele vê aquele demônio que saiu, diz: olha, Jesus não mora aqui. Tem obras, tem dons, tem alegria, tem dinheiro, tem prosperidade, tem saúde, tem restauração, tem tudo, mas não tem o mestre, não tem Jesus. E ele vai e busca 7 demônios piores do que ele, para garantir a estadia dele, e volta, e o estado de Jesus daquela pessoa fica pior, muito pior. Eu quero só te fazer uma pergunta. Você que hoje é uma pessoa abençoada, Jesus diz assim para você e para mim: cuidado, não peque, não erre, para que não te aconteça algo pior do que o dia que eu te conheci. Não faça coisas
que Satanás te induz a fazer. Por quê? Porque ele te induzirá a fazer coisas, porque ele precisa entrar na sua vida. Ele precisa deliberar maldições para a sua vida. E a única maneira é por meio de você virar as costas para mim. E a hora que você virar as costas para mim, ele fará do seu estado 7 vezes pior do que antes. Quer ver? Versículo 14 de João capítulo 5. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. Que bom, eu estou vendo que você está curado. Não peques mais. Jesus estava explicando que a enfermidade dele de 38 anos era pecado. Era por causa de pecado, consequência maligna. Ele havia pecado e Satanás havia posto nele uma doença. Ele diz: não peques mais para que não aconteça algo pior contigo. Aí ele diz assim: não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Pior que 38 anos de doença? Pior. Você já viu? Eu já vi. Pior. Quando ele era ímpio e veio para Cristo, ele estava numa situação. Depois ele abandonou a Cristo, a situação dele ficou 1000 vezes pior, 7 vezes pior. Por quê? Jesus o encontrou no templo. E ele diz: aquela situação que você viveu por pecado, você estava sofrendo por causa do pecado quando eu te encontrei. Então, você está no templo, curado e sadio. Não peques mais para que você não sofra, não te aconteça alguma coisa muito pior do que aquilo. Pior do que falido, pior do que quase o casamento destruído. Qual foi o seu caso? Como é que você chegou para Cristo? Pior do que aquele? Pior. Não minimize o que o diabo pode fazer. Pior. Então o Senhor Jesus encontrou-se no templo com aquele homem que havia sido liberto, curado daquela enfermidade, para fazer a ele uma exortação. Aí terminando disse assim: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Eu não quero, pelo amor de Deus, vê lá de onde você veio. Imagina uma coisa pior do que aquilo. Imagina. Vamos lá, imagina. Faça um exercício agora. Imagina a sua situação financeira como era, conjugal, emocional, imagina. Agora imagina a situação pior do que aquela. É o plano que o diabo tem para você. Jesus disse para ele: esse é o plano que Satanás tem para você. Então não peques mais, não cometa pecado, não dê lado para o diabo, não dê lugar para o diabo, que senão os demônios irão voltar e colocar no estado pior do que aquele. 3 operações satânicas no templo. Primeira, todas elas por causa da religião. A primeira, Jesus mandou calar e sair. A segunda, a mulher estava debaixo de jugo, espírito de enfermidade. A terceira, Jesus exortou para cuidar, para que ele não caísse em teias malignas. Eu quero dizer uma coisa para você: o que o diabo quer para você não é que você se desvie. Ele sabe que ele não vai conseguir isso de pronto. Ele quer que você seja religioso. Será o maior sucesso para o diabo se você for uma pessoa religiosa. Se você não sentir Jesus, se você não derreter-se diante dele, se você não amá-lo, não querê-lo, não senti-lo, não ter o temor, não quebrantar-se diante dele. Satanás, o plano de Satanás é que você seja religioso. Que você venha na igreja e saia da igreja da mesma maneira. Esse é o plano dele. Ele não quer que você se desvie, ele não quer que você saia pecando. O plano dele é: vamos fazê-lo religioso. Porque fazendo religioso nós entramos. Entrando nós fazemos a festa. O que você fala sobre isso? Demônios não frequentam cultos? Você achava isso? Olha aqui na sinagoga. 3 situações. Demônios não habitam em crentes? E aí? Nós precisamos conhecer um pouco mais
tanto as Escrituras, tanto quanto as regiões celestiais. Agora, o que eu e você precisamos entender, que Satanás tem um jugo para mim e para você. Satanás tem a religião, e Satanás quer que nós pequemos. É isso que ele quer. E se ele quer, eu e você vamos fazer o contrário. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você, antes de você orar, você faça alguns minutos de silêncio. E eu quero fazer uma ministração nessa direção seguinte. Aquela primeira manifestação de demônio, aquele homem religioso estava ali, possesso de um espírito maligno. Entrava reunião, saía reunião, e ali estava aquele homem endemoniado, mas nunca manifesta. Eu quero dizer para você, muito cuidado com a religião. Muito cuidado quando o seu coração não palpita mais por ele. Muito cuidado quando você vem na igreja e outras coisas chamam a tua atenção que não é ele. O ar, o ventilador, os irmãos, o horário, o louvor. Tudo chama a sua atenção, menos ele. Quando você no culto começar a prestar atenção em coisas, você tirou a sua atenção dele. Então é um alerta para você. Quando a palavra não te interessar mais, muito cuidado, a religião está batendo a porta. Quando nos cultos não houver mais o lugar principal para a palavra, essa igreja é uma igreja religiosa. Eu quero que você, em nome de Jesus, olhe para dentro de você e perceba se a religião já está dentro, se ela está batendo a porta, ou você está mantendo-a a distância, a quilômetros de distância. Porque você é apaixonado por ele, porque o teu temor por ele te acende, porque existe fogo no teu coração por ele, porque existe devoção, existe uma necessidade de amar, de querê-lo, existe alegria no seu culto, existe festa, existe quebrantamento, existe paixão, e você se derrama diante dele, existe atenção, ele captura todos os seus sentidos quando fala contigo. Satanás não terá brecha nos corações que são capturados por Cristo. Segundo objetivo de Satanás no templo: primeiro, fazer religiosos. Segundo, fazer com que pessoas estejam subjugadas. Chegam para cultuar a Deus cansadas, sobrecarregadas, atarefadas, cheias de compromisso para amanhã. E mesmo no período de culto, a sua mente não para de trabalhar, dizendo: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Amanhã minha agenda está lotada, amanhã minha agenda está cheia. E aí Satanás vai colocando jugo sobre as suas costas. Ele vai oprimindo você, fazendo com que você não saia dessa posição de infantilismo espiritual. Essa posição onde você não consegue mudar as coisas, onde você não consegue transformar as coisas, e você vai começando a baixar-se, e não consegue endireitar sua vida, ter um posicionamento ereto, direto, comprometido com o Evangelho. Essa é a segunda ação do diabo dentro da igreja. Primeiro, fazer religiosos. Segundo, fazer pessoas que carregam jugos, pessoas que frequentam cultos e que vêm no culto para falar dos seus problemas, para falar de suas misérias, e saem mais carregados ainda, mais opressivos ainda. Elas não chegam para cultuar, para adorar, porque a adoração liberta. Ou adorar ao Senhor transforma e faz com que o crente leve a bênção para casa. O terceiro objetivo de Satanás é fazer com que os abençoados, com que os prósperos, com que os curados não prestem atenção no que Jesus diz. Cuidado
Cuidado, cuidado com o pecado, cuidado com o pecado, cuidado com o deslize, cuidado com o pecado, cuidado com o pecado, cuidado com o pecado. Ele desvia a sua atenção, ele faz com que você não ouça, como Pedro não ouviu da maneira correta o que Jesus disse: nesta noite tu me negarás 3 vezes. Pedro não conseguiu receber aquela palavra. Assim Satanás tem feito, impedindo as pessoas de receber a palavra de exortação, de receber a palavra de vigilância, e aí ele começa a trabalhar de tal maneira, até que ele faça essa pessoa esquecer-se. E quantos têm ficado em seu estado pior do que quando chegaram? Eu quero que neste momento você ore, e você fale com Deus, qual é o caso que você tem vivido. Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar aqueles que não cultuam mais com o coração, para fazerem religiosos. Ele está querendo tragar aqueles que cultuam o Senhor, falando de seus problemas, de suas necessidades, e não conseguem adorar a Cristo, e não conseguem alegrar-se no Senhor. E ele está à procura daqueles que não conseguem ouvir a exortação. Eles estão tão distraídos, tão ocupados com suas agendas abarrotadas, com seus compromissos, e eles não conseguem mais ouvir a exortação de Jesus. Cuidado, cuidado para que não te aconteça algo pior. Cuidado para que não te suceda algo pior. Cuidado para que não te aconteça algo pior. Não peques, não peques. Satanás anda ao teu derredor, e ele quer um lugar, ele quer uma oportunidade, ele quer uma chance. O que os demônios fazem no templo? Fabricam religiosos, encurvam as pessoas, e faz com que elas não saiam de suas posições, e desviam a atenção dos abençoados à exortação. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você identifique nessas 3 coisas qual é a tentativa de Satanás para contigo. Primeiro, fazer-te um religioso. Segundo, colocar jugo sobre você, fazer você sofrer, fazer você angustiar-se. Terceiro, fazer com que você não dê atenção às exortações do Senhor. Eu quero que em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui, e Ele te ajuda, e Ele te dirige para você entender qual é a estratégia de Satanás. Qual é o objetivo do inimigo contra a sua vida? Ele quer te fazer um religioso. Ele já está esfriando o seu coração. Ele já está tirando de você a vontade de vir à igreja. Ele já está tirando de você a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia. Ele já está amortizando os seus sentimentos. Segundo, ele tem colocado jugo sobre a sua vida. Ele tem te feito fazer cultos pesados. Você só pensa em problema, só ora por problema, e você está angustiado, e você não consegue alegrar-se no Senhor, e você não consegue cultuar no Senhor. Terceiro, você está abençoado, e o único lugar onde você se alegra é no culto, é no pátio, conversando com seus amigos. Você não dá atenção à exortação. Você não ouve o que Deus fala, você não ouve o que Cristo fala. Ele está te dizendo palavras libertadoras, de livramento para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui 2 anos. Palavras que servem de espada na mão do Espírito Santo, onde ele golpeará contra demônios e contra principados e localizações em sua alma, onde ele destruirá qualquer chance do inimigo destruir sua vida. Mas quantos de nós ouvimos a palavra do Senhor e não damos a atenção devida? Quantos de nós ouvimos a palavra do Senhor e Ele nos exorta, e Ele nos repreende, e Ele diz: eu estou voltando, mas a negligência é atuante, e Ele diz, e Ele fala, e nós nos ensurdecemos. Essa é uma ação maligna. Em nome de Jesus, identifique: religioso, jugo, disperso na exortação. Religioso, jugo, disperso na exortação. Religioso, jugo, disperso na exortação. Religioso, jugo, negligente, indiferente
na exortação. Identifique em nome de Jesus qual é a estratégia de Satanás para você. E eu quero que você comece a orar colocando por terra. Se Satanás está tentando fazer de você uma pessoa religiosa, uma pessoa fria, eu quero que você repreenda agora e diga: sai da minha vida em nome de Jesus. Eu te repreendo, espíritos das trevas. Eu te repreendo, espírito do mal. Eu pertenço ao Senhor. A minha alma pertence ao Senhor. E eu não serei um religioso. Eu prestarei a Ele culto vivo. Se o seu caso é jugo, é carga, e você como crente está cada vez mais sofrendo, cada vez mais oprimido, cada vez mais cansado, repreenda isso em nome de Jesus. O Senhor coloca a mão dele sobre você e toca e diz assim: fica curado em nome de Jesus. O terceiro caso é se você está negligente às exortações. Se você não tem ouvido, não dado atenção, peça perdão ao Espírito Santo e diga: eu te recebo, Espírito Santo, como aquele que convence. Eu te recebo, Espírito Santo, como aquele que prega para mim a palavra de Cristo. Eu te recebo, Espírito Santo, como aquele que faz a obra de Cristo na minha vida. Diga ao Espírito Santo: eu te recebo como poder de convencer, como poder de consolar, como poder de mudar a minha vida. Eu quero que você diga assim: em nome de Jesus, eu declaro toda religião praticada ou iniciada na minha vida caindo por terra, em nome de Jesus. O meu Senhor terá o meu amor e o meu culto vivo. Eu repreendo todo espírito maligno que quer me trazer sofrimento, opressão, jugo, tristeza. Eu digo que a mão do Senhor está sobre a minha vida, e eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que quer me fazer negligente, surdo às exortações do Senhor. Diga: eu estou atento, eu estou ouvindo. E Espírito Santo, eu te recebo como meu alerta, como meu amigo, como que exorta, repreende, me consola. Pode falar comigo, Senhor. Pode me exortar, porque eu estou pronto para ouvir sobre coisas espirituais. Eu quero que você levante a Bíblia em nome de Jesus assim, ó. Diga assim: em nome de Jesus, pelo poder desta palavra, eu coloco por terra toda ação maligna sobre a minha vida. Eu me declaro abençoado pelo poder desta palavra que me liberta, em nome de Jesus. Diga amém.